Essa marca foi banida nos Estados Unidos por conta da sua super tecnologia. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do que a Huawei faz no Brasil. Vem comigo. Com o boom da BYD no Brasil, a gente consegue ver que os carros elétricos estão conquistando uma fatia do mercado, né? E o que acontece no Brasil? A gente tem pouca infraestrutura para poder fazer o carregamento desses carros, né? A gente está acostumado a chegar no local, colocar em 5, 10 minutos uma gasolina, pagar e sair, né? Então isso dá uma autonomia na maioria dos carros ali, uma viagem, um carro de viagem, né? Um SUV, mais ou menos 500 quilômetros, né? Então, para você encher o tanque, demoraria de 5 a 10 minutos. E o que acontece quando você tem um carro elétrico? Você fica refém, principalmente, do carregador, que não tem em todos os lugares por conta da infraestrutura brasileira ainda estar evoluindo. E você também fica refém de ter um longo período para carregar esses carros. Mas olha que legal que a Huawei trouxe para o Brasil. Ela tem isso daqui e está em alguns casos ainda sendo negociado, mas é um carregador muito parecido com o que a gente já vê nos locais, mas esse cara aqui, ele te dá uma autonomia de 1 km por segundo, ou seja, se você tem um carro elétrico para fazer uma viagem longa e você precisa carregar ele com seus 400, 500 km de autonomia, cerca de 4 a 5 minutos você consegue carregar e seguir viagem. Sabia que a China é uma das cidades mais tecnológicas do mundo? A Huawei, ela faz uma parte do governo de conseguir trazer todo um planejamento estrutural e também uma gerência da cidade. E isso inclui câmeras para segurança, faróis, antenas de tecnologia 5G, 6G na China e também todo um gerenciamento da infraestrutura da cidade. Aqui no Brasil, a gente está caminhando ainda para essa parte de tecnologia, mas a gente teve um case agora, na época da pandemia ainda, onde teve um homem travestido de mulher com uma máscara durante o carnaval e as câmeras da Huawei conseguiram identificar através de inteligência artificial que ele era um foragido da justiça. E uma vez que foi identificado e apontado para a polícia foi e fez a apreensão desse cara. Então olha que interessante, mesmo o cara vestido de mulher, um homem vestido de mulher, com uma máscara no rosto, foi possível fazer a identificação. Imagina quanta tecnologia não dá pra gente trazer para trazer mais segurança para o nosso país. E a Huawei é provedora desse tipo de tecnologia também. E a gente pode evoluir futuramente para um outro nível de segurança, né? Então a gente está falando aí de Safe City, que seria um caso parecido com esse, mas a gente poderia evoluir para Smart City, e aí a gente está falando dos próximos 50 anos aí de tecnologia para o Brasil. A Huawei tem uma divisão de energia que ela foca principalmente nos conversores de energia. Você já ouviu falar muito sobre placa solar, que traz a energia do sol para a energia elétrica, mas esse cara aqui é o que faz essa conversão. E isso aqui é um dos cases que a Huawei traz para o Brasil, mas você sabia, por exemplo, que em Dubai, metade da energia fornecida pela parte solar são feitas com conversores da Huawei? Então a Huawei não só traz essas soluções, mas ela consegue implementar em diversos lugares do mundo, assim como também no Brasil. Então isso é uma das ferramentas mais incríveis do que a Huawei pode trazer também para o nosso meio, né? Então você vai ter divisões que podem trabalhar em diversos tipos de estrutura, mas você pode colocar também dentro de containers isso daí. Então você vai ter a parte de conversão de certa forma até móvel, se você quiser, porque esse container vai estar todo preparado para isso, pode ser locomovido ou mudado de posição, ou até trazido já dentro dos containers para ser simplesmente acoplado e colocado em funcionalidades, né? Aqui a gente vê um pouquinho de como a Huawei trabalha na parte de estrutura, né? Então a Huawei não faz as placas solares, porque já tem muita empresa que faz isso, mas faz a parte mais importante, né? Que é a da parte da conversão. Então aqui temos uma maquete até para mostrar como que seria uma estrutura desse tipo, com algumas placas solares, com os containers e as partes de conversões que são feitas geralmente nesses locais que usam esse tipo de tecnologia, né?
Outra coisa legal é que a Huawei traz a possibilidade de você ter na sua infraestrutura uma parte de data center modular. Como que isso funciona? Hoje, se você precisa fazer, principalmente em grandes cidades, assim como São Paulo, que é onde a gente está hoje, precisa fazer uma reforma estrutural para um local para ter um data center, você vai ter que mexer com energia elétrica, você vai ter que mexer com ar-condicionado, reestruturar, e muitos prédios tombados não permitem isso. Então a Huawei tem um sistema modular que você pode colocar já com tudo em redundância, tanto a parte energética quanto a parte de ar-condicionado, para estruturar um data center e colocar toda a sua infraestrutura de rede lá dentro. Inclusive com a possibilidade, por exemplo, de você ter aqui um data center modular dentro de um container, né? Então você conseguiria colocar tudo dentro de um container, levar esse container para o local onde você precisa, às vezes até para uma área externa. Então a gente tem a Huawei, né? Tem um case, inclusive, em uma grande universidade do país, né? Onde a área é tombada e tem um metrô embaixo, então tem muita parte ali de trepidação do solo, né? Mas isso daqui também já vem com uma parte de inteligência artificial, onde você vai ter aí um rebalanceamento para qualquer tipo de trepidação do solo, né? Então você vai manter, além do seu data center totalmente funcional, com redundância de energia, ar-condicionado, ar quente, ar frio, também a parte de estruturação de solo, né? Então a trepidação não vai atrapalhar em nada. E podendo trazer também futuras expansões aí para você e facilitando também o seu dia a dia. E a Huawei é uma empresa que ela não chegou hoje no Brasil, ela está no país desde 1998, trabalhando principalmente com as grandes operadoras. Então a gente está falando da Vivo, da Claro, da TIM, entre outras que já passaram por todos esses anos, mas em 2012 teve uma virada de chave, onde ela começou a trabalhar a parte de governo e enterprise, trazendo aí infraestrutura para o Brasil inteiro de forma muito mais tecnológica do que a gente tinha antes. Um exemplo disso, em 2020, 2021 mais ou menos ali, a instalação do 5G no país foi feita praticamente toda pela Huawei, e isso você não sabia. Os grandes bancos hoje, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, entre outros, trabalham com sistemas storage da Huawei, onde você faz um Pix hoje, passa por uma operadora com equipamentos Huawei, muitas das vezes uma antena 5G, às vezes um equipamento da própria Huawei, vai parar no banco num servidor storage que vai fazer toda essa parte de transação, de criptografia, e vai voltar ali fazendo o seu Pix muito mais rápido. Ou seja, você que ainda não conhece o Huawei acaba utilizando a infraestrutura que ela trouxe para o país. E isso é muito bacana e talvez você não soubesse, mas a Huawei está no Brasil há tanto tempo e já faz parte dos principais sistemas de tecnologia que hoje que a gente tem aqui dentro do nosso país. E aí, o que você achou da nossa visita hoje na Huawei? Você já conhecia essa super empresa de tecnologia que em muitos lugares aí, apesar de fazer parte da infraestrutura de diversos países, assim como no Brasil, ainda é uma ilustre desconhecida? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. E você acha que existe uma outra empresa tão boa quanto essa de tecnologia? Porque assim, o que a gente falou hoje é só um pedacinho. A Huawei na China tem carros, cidades criadas por ela, com partes de câmera, de infraestrutura totalmente feita pela Huawei. E eu particularmente não conheço nenhuma que faça esse tipo de coisa. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve, deixa seu like e aí você vai ver mais vídeos desse sentido também. Valeu, falou e até a próxima.